Sobre o tema Ensino de Língua Portuguesa Escrita para Surdos, estratégias e possibilidades com a utilização do WhatsApp, convidamos a especialista, senhora Daniele Vagon, Brasil. Obrigada. Já viram, quem já ficou me observando antes, viu que eu sou uma pessoa de sorriso fácil, né? Então, por isso, o sinal é esse. É o D, sorriso. E quem é Daniele Magon? Coloquei essa foto de antes de ter filho. Então, por isso que está bem, né? É melhor. Daniele Magon é uma professora que atuou em grande parte da sua experiência acadêmica como intérprete de Libras. Eu fiz uma pós na UFRJ e encontrei vários colegas aqui de ensino, tradução e interpretação. E logo em seguida também encontrei vários colegas que cursaram comigo o mestrado em diversidade e inclusão na UF. E sou formada em letras, português e literatura. E como que eu tive interesse em relação de associar essa questão do interesse com a educação bilíngue, o ensino de português para surdos. Então, o despertar para o ensino de português como L2 iniciou quando eu trabalhei como professora na sala de recursos em uma escola municipal em Nova Iguaçu. É um município da Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, para quem não é do Rio. E quando eu fui para a sala de recursos, eu não sei, aqui, quem é professor de português? Levanta a mão, por favor. São poucos, né? Alguém trabalha em sala de recurso aqui? Sala de recurso? Na sala de recursos, eu me deparei com uma questão um pouco complexa, porque eu não sabia o que fazer e o que ensinar aos alunos surdos. Eu fiquei em dúvida, porque alguns sabiam Libras. Alguns sabiam bem, né? Outros sabiam pouco. Só que a grande maioria não tinham conhecimento do português escrito, desconheciam as palavras, não tinham um vocabulário amplo. E eu posso dizer básico mesmo, nome, aluno, professor, conhecia algumas palavras, se conheciam estas. Então, Oi. Posso. Então, eu fiquei em dúvida e comecei a pesquisar materiais que pudessem me auxiliar na sala de recurso em relação a estratégias para ensinar português escrito para os surdos. E não encontrei muitas coisas. Encontrei grande quantidade de pesquisas em relação a esse assunto, a essa temática. Encontrei um livro muito bom até, né? Ideias para ensinar português para surdos. Porém, ideias, usar imagens, né? É o que nós já sabemos, mas o problema seria como usar. Como que eu vou usar imagens para ensinar gramática? Então, esses foram questionamentos que surgiam à medida que a demanda surgia. E a cobrança dos professores também em relação ao que eles estão fazendo na sala de recursos, que em sala de aula eles não conseguem acompanhar. Então, assim, de início, eu fiquei confusa. Então, foi inclusive nessa época que eu ingressei no mestrado e utilizei essa temática como foco de pesquisa e os alunos na sala de recurso como amostra dessa pesquisa, né? E aí os desafios. Os desafios que eu encontrei em relação à questão do português para surdos é a aquisição tardia da Libras, métodos de ensino de L2 insuficientes e formação precária dos professores. Então, ao me aprofundar nessa questão, esses são alguns dos pontos que eu coloquei, né, como um dos mais críticos, porque foi o que eu percebi, tanto nas pesquisas de outros, como em minha própria pesquisa. Então, segundo pesquisas, a Libras tem sido ministrada durante um período, por exemplo, curto, que
impossibilita uma formação adequada do professor na universidade, que depois vai trabalhar com esse. Aqui temos poucos professores de português e poucos que trabalham em sala de recurso. Mas estes, né, que estão aqui presentes sabem que a formação, e eu não sei se aqui a grande maioria é ou não professor, trabalha com educação de surdos, a formação que se tem em relação tanto ao ensino de surdo, quanto ao ensino, seja da Libras, quanto do português escrito, é precário mesmo. Uma pesquisadora, Mercado, Edna Aparecida Mercado, ela fez um levantamento e viu que, por exemplo, pedagogia, que trabalha com letramento, alfabetização, e trabalha diretamente com o aluno, a formação, a grade curricular Libras, né, na formação dele, é mínima. E isso eu até achei, assim, em comparação com a minha realidade, que a carga horária até está elevada. É pouca, mas, por exemplo, lá na UF, é 30 horas Libras 1 para pedagogia. E o levantamento que eu tenho feito é que essa tem sido a carga mínima obrigatória. Alguns cursos, como por exemplo, da UF, de pedagogia, incluiu há 2 semestres o Libras 2, como optativa 60 horas. Então, é um avanço. Porém, ainda não é o adequado para uma boa formação, né? E aqui o levantamento em relação às pesquisas de ensino de surdos. A gente observa que a quantidade de ensino de Libras, de pesquisas com foco em L1, é bem maior. E em relação a ensino de L2, é mínimo, é pouco. Quando se observa essas pesquisas do ensino de L2, então, pesquisadores que têm utilizado, né, pesquisas de tanto de mestrado quanto doutorado, com foco em ensino de português para surdo, sempre é no campo da ideia. E o que é observado é que os professores, e falo enquanto professora que já atuou em sala de recursos, já atuou com aluno surdo no sentido de alfabetizar e letrar. Muitas vezes o professor se sente perdido porque em outras línguas, em outros idiomas, a gente tem um livro didático que auxilia. Então, você tem uma sequência para seguir. E depois você pode até ir adaptando para a sua realidade, mas você tem uma sequência didática. No caso do surdo, não tem, do português para surdos. Como eu havia dito, ideias. E o professor se sente perdido. E no caso dessas pesquisas, que são poucas em relação ao ensino de L2, então a grande parte dos pesquisadores, quando se voltam para a educação de surdos, o foco é L1, não L2, a grande maioria. E mesmo estas sobre ensino de L2, a gente observa que fica nessa teoria, né? Que o surdo não aprende o português por isso e por isso. É importante? É importante. Não estou dizendo que não é, mas falta algo mais concreto e prático que seja possível, que seja viabilizado nas escolas, né? Para que seja reduzida essa discrepância, que a gente observa nas escolas mesmo, né? E aí quem atua aqui com aluno surdo sabe. O surdo ele tem o potencial para se apropriar, né, da escrita de maneira eficiente. E às vezes o que eu tenho ouvido é assim, seja do intérprete, do professor, ou um professor bilíngue ou não, e creio que alguns já tenham ouvido, quando vai defender a escrita do surdo, dizem assim, não, é o jeito dele escrever. Já ouviram isso? Eu já ouvi várias vezes. Eu já falei isso. Para defender o surdo. Não, é porque é outra língua, ele fala outra língua, é o jeito dele escrever. No início, eu falava isso. E depois eu comecei a pensar, peraí, eu estou colaborando para um estigma de que ele só vai até ali. Quando eu digo assim, é o jeito de ele escrever,
eu não estou reproduzindo um conceito de que ele não é o jeito dele, é até ali que ele vai. Então, deixo para vocês esse questionamento. No final, né, vocês podem fazer as suas observações, não tem problema algum. Então, o que eu pensei há 4 anos para minimizar isso? O surdo, muitas vezes, até por essa questão de se colocar como que só pode chegar até ali, ele fica inseguro, muitas vezes, de utilizar a escrita e até com vergonha. Porque ele vê que o ouvinte escreve de maneira diferente e já passou por situações constrangedoras por conta disso. Porque muitas vezes não é visto como estrangeiro dentro do seu próprio país, não é visto como alguém que utiliza um outro idioma. Então, como minimizar e como fazer com que ele tenha interesse em relação à escrita? Os surdos têm interesse, e os jovens, em participar desse ambiente tecnológico que a gente vive. Tecnológico a gente sempre viveu, né? No caso dessa era digital. E no Brasil, na América do Sul, a gente observa ali que uma quantidade enorme, mais de 3 bilhões de pessoas utilizam mídias sociais. No Brasil, e aqui coloca uma média, eu acho até que é mais do que isso. Aqui coloca que a média é de quase 5 horas por dia e 4 horas e meia nos fins de semana. Eu, às vezes, pego condução, fico 3 horas na condução. E às 3 horas a pessoa está lá, né, na rede social. Então, eu acho que quando chegar em casa vai usar mais um pouquinho e depois, e se for ir e voltar, já são mais de 6 horas. Então, a grande parte das pessoas utilizam grande parte do dia em redes sociais. Utilizam mídias sociais, WhatsApp, né, Facebook, Instagram e tal. Arco Verde fez uma pesquisa e fez umas considerações interessantes em relação ao uso da tecnologia voltada ao surdo. Com essas como ele utiliza essa tecnologia. E ela diz que as relações de poder e autoridade são dissolvidas. E por quê? Porque tanto ouvintes quanto surdos utilizam, por exemplo, os emojis. Então, mesmo que o surdo talvez não vai lembrar como se escreve determinada palavra, ele vai conseguir transmitir estranho ou diferente porque o ouvinte também a utiliza. E isso, no caso, quando o surdo já tem um vocabulário, né, na L2. E é o que a gente observa, não tem tanta restrição, mais livre. Quando a gente utiliza, né, o WhatsApp, por exemplo, usa VC, TB. Então, minimiza essa questão da relação de poder e autoridade que a escrita muitas vezes tem. Aqui a gente observa isso, né? Ela colocou bom em um diálogo, num grupo que eu criei, que era o Ser Bilíngue, com alguns alunos surdos, e ela utiliza esses 2 emojis aqui para expressar a satisfação. E eu utilizei essas palminhas, que poderia ser um parabéns, um incentivo, e não usei o português. Então, qual é a questão que dificulta muitas vezes o professor no ensino do português para surdos? É a questão da modalidade distinta. Enquanto o português é linear, a Libras é simultâneo. E como fazer com que, né, no caso, uma língua de modalidade distinta, como que eu posso transferir isso para a escrita de uma segunda língua? Para ficar claro, a gente, para escrever, quando eu escrevo como ouvinte, nascida no Brasil, e que tive como primeira língua o português, eu tenho memória auditiva. O que eu faço? Eu reproduzo aquilo que está na minha memória. Então, se lá, quando eu era criança, a professora fizesse um ditado e mandasse escrever casa, e eu não lembrasse, eu ia fazer alguma tentativa de K-A-Z-A, C-A-Z-A. Graficamente estaria errado, não foneticamente, mas eu tenho memória auditiva. Se nessa sala tivesse um intérprete e a professora falasse, número 1, casa, num ditado,
e eu fizesse essa tentativa, foneticamente não estaria errado. Mas o surdo iria visualizar esse sinal, casa. Como ele ia representar isso? Então, eu estou representando na escrita, né, de forma gráfica, o que está relacionado diretamente com a minha oralidade, que no caso dele não é, porque não é L1 dele. Então, a dificuldade que muitas vezes o professor e o aluno surdo encontra é essa questão de transpor para uma segunda língua, no caso o português escrito, a gramática daquela língua. E é cobrado isso. Então, como resolver essa situação? Aqui tem um exemplo de um texto observado. Aqui acostuma de comer muito pão. A possibilidade em português seria: aqui costuma comer muito pão. Por que será que aquele aluno escreveu acostuma de comer? Alguém gostaria de falar? Por que será que ele escreveu acostuma de comer? No português, o verbo acostumar se usa com o sentido de fazer, adquirir um costume ou habituar. No caso do costume, se usa com o sentido de ter um determinado procedimento habitual. Ele tem o costume de fazer algo, ele está acostumado a fazer algo. É compreensível? Costuma de comer? É. Mas, gramaticalmente, na L2, está correto? Não. Por que houve essa construção? Porque houve interferência da L1 na escrita, certo? Concorda com isso? Só que foi um espanhol que escreveu. Não foi um surdo. Então, ali é um estrangeiro, um hispanohablante, que, ao começar a aprender uma segunda língua, o português, e olha, todo mundo diz que português e espanhol são muito parecidos, não é? Mas houve interferência, assim como acontece com o japonês, com o americano, com o italiano, com qualquer estrangeiro. Agora, se eu digo para vocês que é um espanhol antes, ou se um professor vai corrigir a prova de alguém e aí diz que é um estrangeiro, você pensa o seguinte: ele escreveu assim porque ele é estrangeiro, mas ele até que escreveu bem. Se for um oriental, então, né, que a escrita não tem relação com a oralidade, porque são os ideogramas, são imagens. Aí, no caso do surdo, não, ele é estigmatizado. Ele não sabe. Ele escreveu errado. Então, esse exemplo é para deixar claro que o que a gente observa na escrita do surdo é o que se chama interlíngua. O nome disso é interlíngua. Não sei quem sabe falar aqui espanhol, mas quando a gente começa a aprender o espanhol, durante um tempo, a gente fica no portunhol. Não é assim? Quando eu não sei uma palavra, eu tento preencher aquela lacuna, aquele entendimento, usando a minha L1. Não tem como um falante de qualquer língua que seja começar a aprender um segundo idioma sem haver interferência da L1. Ele sempre vai recorrer à L1, sempre. E no caso do surdo, não é diferente. Então, eu deixei esse exemplo, no caso espanhol, aqui, acostumbra a comer mucho pan. Porque houve interferência da L1 dele, porque acostumbra a comer. Tem a preposição, que em português não é utilizado naquele contexto. E aí, quando a Quadros ela aborda a questão da interlíngua aplicada ao surdo, que é a mesma em qualquer idioma, ela fez essa tabela que deixa muito claro. Então, no estágio 1, a escrita fica mais próxima da L1, da Libras. No estágio 2, ela apresenta características de L1 e de L2. E no estágio 3, ela fica mais próxima da L2, do português escrito. Ou seja, o surdo tem o potencial de alcançar, de passar por todos os estágios.
inclusive o estágio 3. Então, quando eu digo assim, é o jeito dele escrever? Não, não é o jeito dele escrever o português. Não é. É porque ele está ali no nível de interlíngua. 1 ou 2. Ele ainda está se apropriando. Ele ainda está aprendendo. Ele está num processo de aprendizagem. Agora, a questão é como passar do estágio 1 para o estágio 2? E como minimizar esse espaço, essa lacuna que houve durante tanto tempo para o surdo, hoje em dia, apresentar essa defasagem em relação ao português. Então, é um papel do professor que atua com esses alunos, ter essa consciência. Primeiro essa, de não reproduzir um estigma. Ah, é o jeito... Não, isso é interlíngua. Isso, não tem a ver com a questão de você discriminar, né, ou estigmatizar. Isso é linguística. Né? Segundo pesquisas relacionadas ao ensino de línguas, o aprendizado é potencializado quando é priorizado o uso da língua em situações reais a partir da interatividade. Então, quando você coloca o surdo num ambiente propício para que ele possa usar a escrita, é potencializado essa capacidade que ele possui, assim como eu, assim como vocês. Se eu quero aprender inglês, se eu fizer um curso sistematizado durante 3, 4 anos, muito provavelmente alguém que ficar 1 ano morando no exterior, tendo contato diário, quando voltar, vai ter um domínio maior do que eu, concorda? Né? Claro que se ele tiver contato e tal, porque ele usou a língua. O nome disso é abordagem comunicativa. Então, quando eu tenho uma abordagem comunicativa, onde eu priorizo o uso da língua, eu possibilito diminuir esse espaço de tempo no ensino do português, em situações reais, a partir da interatividade. E aí, Arco Verde diz que as novas tecnologias possibilitam esse novo espaço de interação social. Concorda? Qual é a maneira de ele interagir e fazer uso em situações reais da língua? Então, pode... Me fizeram essa pergunta... me perguntaram essa semana. Eu nunca corrigi prova do Enem. Porém, conversando com professores que atuam, eles disseram que recebem ali o que deve ser pontuado e o que não deve ser pontuado. E vou falar bem breve para não fugir. E aí a gente discutiu sobre isso, né? Então, eu tenho esse conhecimento acerca disso, que ali é interlíngua. Se você, como revisor, você vai atuar ali como revisor e vai pontuar, porque se fosse um estrangeiro, ali não é um estrangeiro, e se fosse um estrangeiro, um italiano, um americano que estivesse fazendo aquela prova, então você vai observar o surdo de que parâmetro? Então, dependendo do seu ponto de vista, vai ter uma discussão em relação a isso. A ética do revisor, então ele, se for qualquer pessoa que tiver a interferência linguística, você vai ter que considerar, independente de ser surdo ou não. Então, tem outras questões. E favorito, ela fala sobre estar imerso no ambiente linguístico para que possa experimentar esse trabalho. Então, a possibilidade, o WhatsApp, porque o WhatsApp é um recurso tecnológico que ouvintes e surdos utilizam e possibilita essa troca em situações reais mesmo. Agora, como estimular o interesse do surdo? Seria possível uma aprendizagem de segunda língua através dessa interação? Qual a importância do mediador? Basta, então, começar a conversar com o surdo no WhatsApp? Será que basta? Então, legal, vou usar agora o WhatsApp com os meus alunos na escola que eu trabalho em qualquer localidade aí do Brasil. Não. Não basta.
E aí eu vou mostrar exemplos de como isso pode ser feito. Então, usar vocabulários e comandos claros. Ter cuidado na utilização de sinônimos. Por quê? Lindo, bonito, belo. Ele sabe o que significa. Não precisa ensinar ele o que é bonito ou feio. Ele sabe. Agora, no português, como faz essa representatividade? Então, lindo, bonito, belo. Escolhe uma palavra para ser trabalhada e fique utilizando essa mesma palavra, contextualizando ela. Eu vou dar um exemplo mais à frente. Basear-se no vocabulário básico e inserir novas palavras progressivamente. Ou seja, não é para usar ali o WhatsApp e uma enxurrada de palavras. Não. Então, um tópico e trabalhar em cima daquele tópico e ir fazendo uma ampliação daquele assunto. Destacar palavras novas e contextualizá-las. Como eu fazia isso? Então, toda vez que eu iria inserir, ou eles, uma palavra desconhecida, colocava em caixa alta. Então, eu não conheço a palavra casa. Casa, caixa alta. Para poder diferenciar as que eles conheciam e as que eles desconheciam. Então, toda vez que eu escrevia no WhatsApp, ou no Facebook, ou eles, algo que eles não sabiam o que significava, colocava em caixa alta. Deixa eu dar aqui. Ali eu coloquei. Você conhece a palavra calor? Percebam que, a princípio, eu não coloquei os conectivos. Porque, de início, eu percebi que eles perguntavam o que é isso aqui? Aí era o a, o de, o no, o na, para. O que era aquilo? Então, a princípio, eu não utilizei, porque o objetivo era essa ampliação de vocabulário. Você conhece a palavra calor? Aí a aluna colocou, não conhece calor. Ele mesmo corrigiu. Não conheço a palavra calor, porque a gente já havia trabalhado o verbo flexionado com a primeira pessoa. Aí eu coloquei procura no Google, ela colocou não conheço palavra procura no Google. Né? O procura. Então, eu enviei a palavra, eu enviei um sinal, peguei na internet, eu não me filmei, eu peguei no Google e enviei. Por que eu fiz isso? Para dar autonomia para eles. Eu já tinha dado o link do dicionário, porém, nem todas as palavras encontram-se ali. Não está atualizado. E muitas palavras, quando você coloca no Google e clica em imagens, aparece. Ou a imagem, ou se coloca a palavra libras, aparece alguém sinalizando. É claro que tem poréns, mas foi uma forma mais fácil de possibilitar que eles tenham autonomia de não depender do professor. Então, quando eles estiverem lá conversando com alguém, não precisa recorrer a mim ou recorrer a algum ouvinte para perguntar o que significa. Mais à frente eu vou mostrar a gente conversando sobre esporte, e eu perguntei se conhecia basquete. Ela não conhecia. Só que logo em seguida ela mandou a imagem de basquete num jogo e colocou E eu coloquei isso. Por quê? Ela pegou basquete, ela não sabia o que era. Colocou no Google, clicou em imagens. Ah, tá, é aquele jogo que tem o cesto e tal. Então, uma possibilidade de eles terem essa autonomia, inclusive de fazer essa busca por eles próprios. Porque toda vez que a gente tem um interesse e vai buscar aquela palavra, fica muito mais fácil de internalizar. Quando eu aprendo um segundo idioma e o professor me joga o que ele acha que eu tenho que aprender, eu esqueço. Agora, quando eu tenho interesse, até na questão da frase em si, da parte sintática, quando eu busco, dificilmente eu esqueço. E eu acredito que é o que acontece com vocês também. É o que acontece. Né? Então, quando a gente vai estudar mais a fundo a abordagem comunicativa, já foi comprovado que, quando o aluno ele tem um interesse e ele pergunta e ele traz o questionamento, aquilo fica internalizado.
Dificilmente isso acontece quando é o professor que faz essa seleção do que é ou não importante para o aluno aprender. E aqui é interessante, né, que ela usou a tá, copiando a maneira que a gente escreve ali na rede social, a tá. Então, utilizar imagens, fotos, vídeos, incentivar o uso do Google para pesquisas de palavras desconhecidas. Quando enviar vídeos, legendar e incentivar a fazer o mesmo. Por que uso do vídeo? E por que legendar? É proibido, então, porque ele precisa estar imerso e usar a escrita que ele vai estar proibido de usar sinais? Não. Nada é proibido. Vai haver um incentivo de utilização da escrita. Porém, ele pode mandar vídeo, você pode mandar vídeo. Isso é importante. Isso é essencial, porque isso mostra também respeito. A gente sabe que na história dos surdos houve, durante muito tempo, uma dominação, uma imposição. Então, precisamos tomar cuidado para que não seja traumatizante aprender o português. Tem que ser prazeroso. Então, enquanto é prazeroso, ele vai querer continuar aprendendo. Mas, se não for prazeroso, não. Tá? E aqui um exemplo. Eu não tem como clicar, não tem como colocar o vídeo. Mas aqui foi o sinal de globalização que o aluno tinha perguntado. Ele aprendeu na sala, tirou foto do caderno e circulou a palavra. E perguntou o que era. Aí eu mandei o sinal e coloquei, né, sinal da palavra globalização. O primeiro aluno colocou, eu entendi Libras, palavra globalização. Aí o segundo conhece sim globalização. O que eu achei interessante em relação a isso é que depois eles falaram assim, tá, eu sei o sinal, mas o que é globalização? Porque o professor falou, eles copiaram no caderno, entenderam o sinal, mas eles não sabiam o que era. Nesse outro instante, um aluno, né, ele incentivado, né, por sempre legendar, para incentivar mesmo a escrita, ele colocou, você me responda no WhatsApp aqui. Eu não sabia a palavra. Você me responde, ok? Esse sinal significa para a palavra em português. Excelente o nível de interlíngua dele. Então, aqui a gente observa que ele já consegue utilizar bastante características da segunda língua. E ele tinha falado do sinal sala de recurso. E aí eu escrevi. Não vi o vídeo, vou ver agora. SR é sala de recursos, entendeu? Ok, você tem sala de recursos de manhã? Não, amanhã eu vou de tarde. Boa tarde. Né? Depois eu sigo o raciocínio. Então, eu respondi não em Libras, eu respondi com a escrita. Ele se sentiu constrangido? Ele se sentiu... viu, eu perguntei em Libras e ela respondeu em português? Não, porque é um processo bem natural. Então, eu estou mostrando isso para ficar bem enfático, que o ensino de português escrito não pode ser de forma impositiva. O profissional bilíngue entende que o ensino para o aluno surdo deve se focar na especificidade visual e na singularidade linguística da pessoa surda. Nunca deve ser esquecido isso. Nunca. E aqui aquele exemplo que a aluna envia a imagem, né, de basquete. Aqui, nesse contexto, eu pergunto, né, você gosta de basquete? Gostam de basquete? E ela coloca talvez. Na verdade, ela quis dizer mais ou menos. Né? Ela quis dizer mais ou menos. Aí eu coloquei, eu gosto mais ou menos, eu não a corrigi. Para ver se ela entenderia. Então, eu escrevi, eu gosto mais ou menos. E ela escreveu menos. Né? Ela gosta mais para menos. E eu coloquei, talvez é mais ou menos e tal. Então, se não fosse alguém que conhecesse a Libras, não entenderia o porquê ela respondeu talvez. Não era uma dúvida, talvez eu goste. Não é isso que ela quis dizer.
E, mais uma vez nesse contexto, a contextualização. Eu vou agora mostrar para vocês alguns exemplos. Nesse, a aluna pergunta: Daniele, você palavra conhecer academia? A princípio, eu respondi sim, eu conheço sim. Sempre com a intenção de dar uma resposta em como é feita na escrita, para que eles depois, ao observar que eu sempre respondo uma afirmativa, sim, conheço sim. Sim, eu não respondia sim, não. Eu respondia sempre da maneira que a gente conversa. Porque em algum momento eles começam a copiar. Aqui quem já teve o contato com o segundo idioma e aprendeu pelo contato, não sabe em que momento aprendeu as palavras. Você se viu de repente falando. Você não, caramba, eu sei isso. Com contato com o outro, né, o nativo da língua, você começa a internalizar, porque você dialoga com ele e você faz essa desconstrução da gramática de forma natural. Você começa a internalizar ela de forma natural. E aí quando eu faço isso, e aí no caso vocês, né, caso vá reproduzir, sempre escrevam não de forma simplória. Conversando com uma pesquisadora surda, ela até disse isso. Quando eu converso com ouvinte, eu respondi ela, e ela disse assim: quando eu converso com ouvinte, eles simplificam. Eu percebi que num grupo, ela começou a participar de um grupo onde tinham surdos e ouvintes. E o ouvinte, quando responde ouvinte, usa o conectivo, usa a preposição. Quando responde o surdo, tira o conectivo, tira a preposição. Ela falou: isso não me ajuda. E eu achei isso interessante. Ou seja, porque ela está conversando com o ouvinte, um nativo que usa o português, ela me copia depois numa conversa dela, só que, na verdade, eu estou utilizando eu não estou utilizando a gramática da minha língua. E ela copia achando que é o certo. Por quê? Foi um ouvinte que o escreveu. Então, foi uma reflexão que ela trouxe que eu achei essencial para utilizar com os alunos desde o ensino fundamental, porque ela já é mestre. E trouxe essa observação, que ela, se desde a infância, quando ela conversava, porque ela tem um bom repertório, né, um bom vocabulário, se ela tivesse tido esse contato, essa conversa, sempre com a utilização do português, ela já saberia utilizar. Não agora, depois de adulta, que ela veio a descobrir certas construções. E aí eu digo, né, um lugar onde as pessoas fazem exercícios, musculação, natação, judô. Aqui eu já começo a inserir os conectivos. Aí um aluno disse: também conheço sim. Eu enviei imagem, aí ela respondeu: conheço sim. Então, um aluno conhecia, pela minha explicação ele entendeu, e a outra somente com a imagem, e disse: conheço. E eu contextualizo: tem academia perto da sua casa? E começa a contextualizar, porque eles trouxeram, foi um aluno que trouxe o interesse em relação àquela palavra. Então, eu vou utilizar esse interesse para contextualizar as frases possíveis dentro desse contexto. E aí eu pergunto: entendeu? Ela responde: eu entendeu. O outro aluno colocou: não, eu entendi, corrigiu ela. O surdo corrigiu ela, o outro aluno. Aí ela colocou: desculpa, eu entendi. E mandou carinho. Ela ficou magoada? Ela se sentiu constrangida? Não. Então, um ambiente de aprendizagem de segunda língua mesmo, assim como ocorre com a gente. Não é um ambiente constrangedor. Porque ali ele mesmo entendeu que ele é um aprendiz de segunda língua, que ali não tem essa relação de poder. É o ouvinte que sabe que você está errado, pode falar. Bom dia. Mas na hora da conversação com eles em Libras, nós não vamos usar todo esse conectivo de palavras. Então, se de uma certa forma nós estamos ajudando eles, falando, introduzindo essas palavras novas para eles e eles repetindo,
como é que fica na hora da comunicação em Libras? Será que se introduzirmos essas gramáticas ajudaria ou seguimos o mesmo raciocínio igual estávamos vendo nos exemplos anteriores? Libras eu estou conversando na L1, eu vou usar a estrutura da Libras. Aqui ele está aprendendo uma segunda língua. Então, na segunda língua, eu estou utilizando a estrutura de segunda língua. Quando eu converso em Libras, eu estou conversando na L1. Por exemplo, eu vou conversar com um argentino. E sei espanhol, eu vou conversar com ele em espanhol e sem usar portunhol, porque eu sei espanhol. E ele vai conversar comigo em espanhol, a gente vai conversar em espanhol. Quando ele for conversar em português, ele vai falar em português usando a estrutura do português. A não ser que ele esteja no nível de interlíngua 1, 2 ou 3. Você entendeu? Quando eu converso com um surdo, em Libras, eu estou usando a L1. Converso com um americano em inglês, eu estou usando a L1 dele. Pode haver interferência da minha parte, mas aqui eu não estou ensinando a ele. No momento de ensino de segunda língua, eu vou priorizar a abordagem comunicativa e quando ele trouxer um interesse em relação à gramática, eu vou aproveitar esse interesse dele. Não vou obrigá-lo a utilizar. Eu vou utilizar para que, com a conversa e o diálogo ali na escrita, ele internalize aquilo de forma natural. Na segunda língua. Em Libras, não. Em Libras, eu não posso fazer isso. L1 dele. Se eu sou fluente, se eu conheço a Libras, quando acontece a interferência, o português sinalizado? Quando é um aprendiz ainda, quando a pessoa ainda está aprendendo Libras, ela acaba utilizando uma estrutura, né, um português sinalizado, porque ela está aprendendo. Que é o que acontece com o surdo na escrita, porque ele ainda está aprendendo. Mas eu não posso fazer um português sinalizado com o intuito de ele aprender o conectivo. Seria similar eu achar que eu tenho que conversar, que um americano tenha que conversar comigo com a estrutura da minha língua para eu aprender a dele. Deu para entender? Deu para entender? Alguém mais? Gente, dá licença. Eu vou pedir que quem quiser fazer a pergunta, levante a mão, porque a gente está com um probleminha no microfone. Eu vou até vocês e passo, tá? Era exatamente sobre isso que eu ia perguntar para você. A questão de utilizar L2, no caso, foi o que ele falou, quando você estiver conversando com o surdo sinalizando, se seria o português sinalizado? Era essa a pergunta e você já respondeu. Tranquilo. Aqui a gente está falando sobre segunda língua. L2, português escrito como segunda língua. Então, aprendiz de segunda língua, ele quer aprender a estrutura da segunda língua. Então, se eu vou aprender o inglês com um americano, eu não quero que ele use a estrutura do português. Por quê? Senão eu não vou aprender o inglês. Não vou aprender. Não vou conseguir me comunicar de maneira efetiva. Se eu escrever e eu utilizar isso, por exemplo, num concurso, numa prova, ou seja lá o que for, então vai, na verdade, quem observar ali vai dizer, meu Deus, não é, ela está usando a estrutura. E aí eu vou perguntar, vou questionar o professor, poxa, eu te paguei para me ensinar o inglês e você só fez uma tradução ali, palavra por palavra, né? Não existe isso. Então, no ensino de L2, de qualquer idioma, a pessoa que ela quer aprender um segundo idioma, ela está disposta a aprender a gramática daquela segunda língua. Ela quer aprender o vocabulário daquela segunda língua. Às vezes não quer nem aprender a gramática, mas quer aprender a se comunicar naquela segunda língua. Eu aprendi espanhol e não foi com contato. Por contato, não foi um curso sistemático. Então, provavelmente, se eu escrever espanhol, eu tenho domínio da escrita? Não, vai ter interferência, porque foi por contato. Porém, eu me comunico muito bem. Se eu converso com um hispanohablante, ele não vai nem saber que eu não sei ali aquelas regras gramaticais.
No caso do surdo, o que acontece é que ele fica no nível de interlíngua 1. E para ali, e eu escuto sempre um discurso, e quando eu perguntei, as pessoas fizeram assim, eu escuto um discurso de que é o jeito que ele escreve. Não, ele pode passar por nível de interlíngua 2, ou seja, se aproxima mais do português, e 3 também. É claro que quando se fala em educação bilíngue, não é só questão de língua. Tá? Aqui, a gente, o foco desse trabalho é língua, português, Libras. Português como segunda língua, estrutura gramatical, interação através da escrita, ampliação de vocabulário. Aqui eu não estou abordando a questão histórica, né? Nem coloquei aqui o tema bilinguismo aplicado aqui, porque aqui seria mais um bilinguismo de imersão, aprender por imersão. Não estou nem fazendo a questão filosófica, filosofia bilíngue. Mas, se eu faço isso, ou seja, né, para concluir esse ponto, se em Libras, para ele aprender, eu penso em fazer isso, na verdade, eu não estou ensinando segunda língua, é português sinalizado. Tá? E aqui um aluno ele diz o seguinte, olha, eu tenho dúvida português, no, na, de, da, do, com. Pode me explicar? Eu coloquei, posso sim, depois vou explicar. Por que eu falei isso? Depois vou explicar. Porque eu pensei, meu Deus, como eu vou explicar isso? Eu não sabia. E aí me veio à mente o seguinte... Mandei o sinal, eu vou fazer uma pergunta. Como vocês explicariam? Alguém aqui já teve? Pode ir. Bom, eu sou mãe. E a minha filha a primeira língua dela foi o português. E Libras foi com 12 anos, ela vai fazer 20. Então, parece assim, vícios, sabe, de repetição constante. Quer dizer, melhorou muito. Inclusive, é o jeito dela escrever. Ela já foi avaliada, né, na primeira fase do ensino dela como a compreensão dela no momento. As provas dela, na escola inclusiva, só ela que era surda, a observação das professoras. E foi passando de ano a ano o entendimento dessas profissionais que foram maravilhosas. Então, nesse momento aí, que quantas vezes ela escreve para mim, mamãe, vou no Meier, ou então vou em casa, vou na casa, vou no casa. Esses momentos assim que ela me questiona que no, na, do, dá. Eu coloco no lugar, dá é meu. É isso? Você foi vendo qual o caminho que... E foi mais ou menos isso o caminho que eu segui. Só que eu não poderia falar assim, você tem que utilizar assim e assim. Eu tinha que levar ele a entender. Já percebeu isso? Quando você pergunta alguma coisa e a pessoa explica, e ela fala tudo, você ainda fica em dúvida. Agora, quando a pessoa começa a te fazer perguntas e você vai respondendo e você chega à conclusão, fica claro? Acho que já aconteceu isso com todo mundo. Se eu pergunto, eu não sei o quê, aí a pessoa explica. Ah, tá, obrigada, mas ainda estou em dúvida. Quando a pessoa não me responde e começa a me perguntar e começa a tirar de mim o que eu sei, o que eu não sei, eu não estava de olho no tempo. E... aí ela consegue chegar na conclusão e não esquece. Tem um dado de quando você faz concurso público e você lê aquilo ali milhões de vezes, lê, você absorve, você não chega, eu não lembro a porcentagem, mas não absorve nem 50%. Quando você lê uma vez, chega em casa, né, ou não, e começa a explicar para alguém aquilo,
você absorve 90 ou 95%. Ou seja, quer passar em concurso? Estuda e explica para alguém. Porque aí você absorve. Então, quando a própria pessoa fica claro e ela começa a dar, ela entende, ela responde e ela dá o exemplo, aí ela internaliza. Então, qual é o seu nome? Hilda. Nilda. Então, Nilda, o que eu fiz? Eu dei um exemplo. Eu falei assim, por exemplo, eu pergunto onde? Onde você está? Ele respondeu, na casa. Na casa, certo? Ou em casa. Onde você está, estou em casa. Aí ele colocou, ok, mas em é igual na? Ok. Não, ele afirmou, né? Não, ele perguntou. Entendi. Aí eu pensei, mais ou menos, porque português é complexo. Então, eu não posso fazer essa afirmativa. Então, eu coloquei, se você escrever na casa, precisa escrever qual casa? Exemplo, estou na casa do meu pai, estou na casa do meu amigo, estou na casa da minha tia. Dei exemplos com palavras que eu sei que ele conhecia, que é de família. Tia, mãe, casa, né? Estou na casa da minha avó. Se for a sua casa, você escreve estou em casa. Ele colocou só exemplo. Estou na casa da minha namorada, certo? Eu coloquei certo. Aí ele se empolgou. Estou na casa do meu namorado, estou na casa do meu casado, estou na casa da minha casada, estou na minha casa. É fácil. Ele entendeu a questão da construção ali? Sim. Mas percebeu uma coisa? Aqui. Então, eu sou usuário do WhatsApp e sempre converso com os ouvintes, mas os ouvintes sempre falam, mas eu não estou entendendo o que você está escrevendo. Está faltando sentido na sua frase. Você precisa estudar português. Está faltando que você se aprofunde nesse conhecimento. E aí me obrigam que eu tenha esse conhecimento profundo. E aí, às vezes, eles precisam entender, fazer essa questão dessa estratégia de mudar, porque, às vezes, eu também não entendo, eu não tenho essa questão da escrita perfeita. E, às vezes, esse ouvinte precisa me aconselhar, precisa usar dessas estratégias para que eu entenda claramente. Ele manda, vai treinar sozinho, se vira. Não, mas ele precisa me compreender, precisa me ajudar. Ah, mas ele fala, eu não entendo você é surdo, eu não entendo a sua forma de falar. E também, às vezes, converso com outros surdos e fala que não entende também a escrita, começa a discutir. Vai estudar, vai fazer faculdade, vai fazer uma graduação. Não, mas não é assim. A gente precisa conversar, precisa ter contato. Mas chama pela câmera e falta a escrita. E só usa a mesma língua de sinais, mas falta desse contato visual. E a gente falta desse contato escrito, na verdade. Porque, às vezes, eu mando a mensagem de forma resumida e a gente consegue se compreender. Ou numa empresa, no trabalho. Estou ocupado. Mas a gente fala, não entendi. O que você está falando? O que é isso? O que é isso? E aí, quando eu chego, eu me sinto envergonhado. Por causa da questão da língua, que eu sinto essa dificuldade. E eu me fico nervoso, eu me sinto... pensa que o ouvinte é superior a mim. Mas não pode haver essa discussão. A gente precisa se entender, compreender que essa relação seja uma forma adaptada da comunicação. João? Minha vista está boa? Júlio, na minha vista não está boa. Júlio, exatamente é isso que essa minha amiga surda ela abordou. Essa questão, né, que você disse do uso e do ouvinte, da troca do ouvinte. E não fazer imposição. Mas, por conta do surdo, como que eu vou aprender sem um contato? Posso até aprender, mas é muito mais difícil. Então, essa troca ela é muito importante entre surdos e ouvintes, porém, bilíngue. Ou seja, não basta só ser alguém que fala o português e escreve em português. Por quê? E aí, voltando aqui.
estou na casa do meu casado, estou na casa da minha casada. Por que dessa construção? Porque, voltando àquele exemplo do espanhol, que houve interferência da L1 dele na L2, como que é esposa e marido em Libras? Como que é? Não é mulher e o sinal de casada? Então, antes ele tinha aprendido a questão do artigo, né, feminino, masculino, de colocar para a mulher o A, para o homem o O. E aqui ele fez essa aplicação. Mas, como eu disse, o português é complexo, né? E aí ele colocou, estou na casa do meu casado, da minha casada, porque ele quis dizer esposa e marido. Aqui, nesse momento, vocês vejam que eu não respondi. Por quê? Eu fiquei pensando, eu não posso dizer isso. Porque esposa e esposo eu já ouvi, mas marida, não. Então, só a troca do artigo para indicar feminino e masculino não se aplica. Então, a princípio, eu não falei nada, até porque o foco aqui ele entendeu. E aí ele disse depois, exemplo, estou usando no celular do meu pai. Que a Nilda, né? A Nilda até chegou a comentar. Estou usando no meu celular, certo? Eu coloquei mais ou menos, me explica. Eu pergunto, você está usando o quê? Coloquei em maiúsculo, resposta, o celular. Pergunta, onde? Resposta, no, na, em. Pergunta, o quê? Quem? Resposta, o, a. Então, aqui eu fiz como se fosse uma regrinha, para ele entender quando é onde, o quê, quem e o quê. E perguntei, você está usando o quê para escrever? Então, não dei só a explicação. Aí eu pergunto, você está usando o quê? Ele respondeu, o meu pai, a minha mãe. Então, eu percebi que ele ainda não havia entendido. Não usei a Libras para explicar, não me filmei em Libras. Você usa seu pai para escrever? Ou o celular? Ou o celular? Você usa seu pai para escrever ou o celular? Né? Entendeu? Ele não entendi. Você conhece a palavra usar? Aí eu fiquei em dúvida, será que ele sabe? E eu coloquei em caixa alta. Conheci. Aí eu mudei a pergunta. O que você usa para escrever no caderno? Lápis ou caneta? E pensei em dar opção. Lápis ou caneta? Caneta. Voltei a pergunta. Aí depois que ele respondeu, aí eu voltei a mesma pergunta. Você usa seu pai para escrever ou o celular? Meu pai usando o celular, estou usando o celular do meu pai? Certo. Certo? Sim. Então, eu voltei na primeira pergunta, eu fui tentando, né, levar ele mesmo a chegar à conclusão da lógica da escrita, né, gramatical, como essa estrutura em português, para que ele depois, sem meu auxílio, ele possa fazer essa construção. E aí eu fui, né, colocando de uma maneira mais simples e depois ampliando. Você está usando o quê? O celular. Você está usando o celular onde? No WhatsApp. Mas onde? Na escola? Em casa? Na rua? Em casa. Você entendeu? Aí ele, estou usando o celular em casa. Certo? Certo. Aí ele, entendi. E aqui, aí depois eu volto a explicar a questão do casado, casada. E não vai dar tempo, vou falar aqui bem resumido. Aqui um outro exemplo da mesma coisa do sinal de ainda não. Né? E o ainda e sem, ele ainda e sem é a mesma coisa. E aí eu vou seguir na mesma linha. Esqueci. E a Sui, E na época, elas viram como os alunos eles se interessaram por essa abordagem. Depois, e atualmente, eu continuo seguindo essa estratégia de ensino de português para surdos. E... Fala. Aí, pode ir observando. Não, é bem rapidamente. Eu sou mãe e a prova viva de que o português da minha filha melhorou muito foi exatamente com o WhatsApp. Porque quando ela falava errado, aí eu corrigia ela. Por que você está me corrigindo? Você tem que entender que eu falo diferente dos ouvintes. Eu falei, não, mas você pode e você consegue falar também como os ouvintes. Vamos sentar? E assim a gente começou a nossa comunicação e hoje
a escrita dela está quase perfeita, porque o WhatsApp ajudou muito mesmo. O que falta, eu acho, às vezes, é observar que a gente está lidando com um estrangeiro. É uma minoria linguística. Então, exatamente o fato, né, e até aquela discussão surdo ou deficiente auditivo. Então, quando a gente pensa, quando tem essa abordagem, né, de observar eles como usando um outro idioma, a gente consegue perceber o potencial. Quando se fala deficiente, remete sempre a uma falta, né, uma incapacidade. Conversando com estudos, eles até falam sobre isso, porque antes eu não entendia também. E aí eu perguntei, mas por que não? Porque vocês estão negando que tem algum... Não, é o que ele remete. E a questão do estigma. Então, como esqueci, eu não perguntei teu nome, né? A Luciene falou em relação à filha dela, é o potencial que ela tem. Só que esse potencial ele vai surgir no momento que ela é exposta a essa oportunidade, a essa segunda língua. Então, aqui observou-se a importância da mediação do professor bilíngue no ensino GL2 para o alunado surdo, com o uso dos ambientes criados, e o resultado da pesquisa permitiu a criação de estratégias e orientações envolvendo o uso do WhatsApp. Para aqueles que trabalham em sala de recursos, eu tenho esse material, vou deixar um e-mail no próximo slide. É um material para utilizar em sala de recursos, caso não tenha acesso à internet, os alunos não tenham acesso ao dispositivo, e até porque, também, muitas vezes o aluno surdo, quando ele não tem ainda um vocabulário básico, dificulta chegar ainda nessa questão da estrutura gramatical. Então, você precisa primeiro ampliar o vocabulário. Então, esse material ele é um material para você utilizar, é papel, né? Você imprime e simula, né? Faz uma simulação daquele ambiente virtual, prepara ele para o ambiente virtual. Aqui é o meu e-mail, meu WhatsApp. Eu trabalho na UF e quinzenalmente a gente faz um encontro, discute a elaboração de materiais voltados para esse público, com essa temática. Então, estão convidados, quem tiver interesse, o próximo encontro vai ser terça-feira que vem, 25, 5 horas, na UF Graguatá, sala 214, bloco C. Obrigada, meu tempo acabou e eu acho que não tem como dúvidas, não, né?